Bom pessoal, lembrando que review vai conter spoilers, então se você não viu o drama, se você não quer spoiler, esse não é o vídeo pra você. Ainda, veja e depois volte aqui. Então vamos falar livremente. Bem-vindos ao vídeo e essas são as minhas opiniões sobre o drama japonês First Love Hatsukoi. Então vamos à mini review do drama First Love Hatsukoi. Drama japonês com o nosso querido Takeru Sato, que tá bombando aí na Netflix. Se você não é inscrito, se inscreva. E também deixa aquela curtida no vídeo que me ajuda muito. Primeiramente, a roupa de ursinho aqui não é pra fazer estilo não, é porque tá muito frio aqui. Hoje resolveu ficar mais frio do que o normal. Tem até aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo, uma mantinha que a gente usa pra cobrir as pernas. Eu me agasalho bastante pra eu poder desligar o aquecedor pra não ficar o barulho do aquecedor na gravação, que é como se fosse um ventilador, mas com ar quente. Não, eu ia falar e ia ficar saindo fumacinha aqui dentro da sala, bem no clima que termina o drama, né? Que esse drama termina eles lá no frio, no gelado. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse drama é que logo no início toca uma música, que é uma música importante ali pra personagem da protagonista. E é uma música que eu já conhecia, e eu não lembrava de onde, de jeito nenhum. Falei, gente, eu conheço essa música é velha. É uma host velha de drama essa música, com certeza. Porque pra eu conhecer uma música japonesa, ou ela é de drama antigo, ou ela é de anime. Eu fiquei com aquilo na cabeça, vou pesquisar, que eu preciso saber, curiosa, vocês sabem como eu sou super curiosa. Eu tô falando da música First Love, da Utada Hikaru, essa aqui. Que é muito importante dentro da história do drama, quem assistiu sabe que a protagonista gosta da música, e é a música que faz ela ter as memórias de volta lá no final. Sabia que essa música era antiga. Essa música foi lançada em 1999 por um drama chamado Majou no Jouken, também de 1999. Eu sabia que ela pertencia a um drama antigo. Ali da época que eu comecei a assistir drama, eu acho que eu vi esse drama muito depois dele ser lançado, com certeza. Pelo menos uns 10 anos depois, eu devo ter assistido ele em 2010. Que na época foi um drama que eu gostei muito, me marcou muito. É uma história polêmica, mas interessante. Pra quem se interessar, eu não sei se a gente acha hoje ele em dia legendado. Não faço a mínima ideia, porque como eu disse, é antigo. E ele conta a história de uma professora que se apaixona por um aluno. Então é uma história muito interessante, não vou dar spoiler aqui desse drama. Porque caso alguém procure pra assistir, né? E achei interessante eles reutilizarem a música. E mais interessante ainda é saber que esse drama novo, foi baseado e inspirado na música. Olha que legal, é um drama criado e inspirado numa música que era de um outro drama. Então, é uma coisa interessante da gente saber, não sei se vocês sabem disso. Eu quando assisti o drama eu não sabia disso, eu fiquei sabendo porque eu fui pesquisar a questão da música, que eu conhecia a música e acabei me deparando com essa informação. Acho o drama interessante porque ele se passa em 2 momentos e você fica cruzando o tempo todo, né? Você vai pro passado, vem pro presente, vai pro passado, vem pro presente. Você tem um elenco ali que faz os personagens em sua juventude, você tem um elenco que faz os personagens em sua já vida adulta. Primeiramente, ambos os elencos são excelentes, ótimos. Esse é um drama daquele drama japonês cheio de drama, de peso, você sente a tristeza dos personagens. Te passa muita verdade nas emoções. Eu não sei vocês, mas é aquele drama que você sente um clima meio pesado o tempo todo, como se estivessem sufocados. É isso que eu sentia, né? Que eram 2 personagens ali na sua idade adulta. E quando a gente tá na cena da juventude, é o oposto. Eles são pra cima, alegres, muito felizes juntos, muito cheios de vida. E a gente vê que em algum ponto aquilo ali se perdeu e que eles se tornaram pessoas deprimidas. E é interessante acompanhar isso na história e ver como isso aconteceu, que na verdade um era a luz do outro, e quando eles perderam essa alegria, essa luz de viver.
Eles tentam seguir seus caminhos, mas você vê que os dois têm uma vida extremamente infeliz. Como eu disse, se tornaram pessoas sem luz, ambos são totalmente apagados. Ela tem ali aquele trabalho de taxista, e ele o trabalho dele de segurança num prédio, que eram trabalhos que não era o sonho deles quando eram jovens. Você vê, quando vai pra parte jovem, que eles estavam correndo atrás desse sonho. Ele queria ser um piloto e ela uma aeromoça, né? Uma comissária de bordo. E é lindo ver a história dos dois, como começa o amor adolescente, aquele amor fogoso, inspirador, muito lindo. E também toda a questão com os amigos, com a irmã dele, que é surda, né? Então ela aprende a linguagem de sinais pra falar com a irmã do namorado. E isso é uma cena muito bonita lá no futuro, quando elas se reencontram. O corpo dela meio que lembra da questão dos sinais, mas ela não sabe como ela entende aquilo, porque a gente vai ver na história que ela acaba perdendo a memória, ela esquece o grande amor da vida dela, por causa de um acidente que ela acaba sofrendo depois que eles têm uma briga. Uma briga que eu me identifiquei muito, porque eu já vivi uma coisa muito parecida com isso, de você estar um tempo distante ali do namorado, cada um tá seguindo ali um estudo, uma carreira, e um reencontro às vezes é complicado, porque as pessoas acabam mudando. Ela tava passando por novas experiências, conhecendo novas pessoas, estudando para ser uma comissária de bordo, uma aeromoça. Então ela tá andando mais arrumada, bonita, falando mais fina, ela tá aprendendo outras línguas, tem toda uma questão de postura, uma coisa mais social, mais chique, e ele ao contrário, tá treinando para ser um militar, então uma coisa mais bruta, de guerra, de luta. Então quando eles se reencontram, os dois estão em outro momento da vida e aquilo ali causa um choque, ainda mais que também tem uns amigos delas ali que não são muito legais com ele, porque ele é uma pessoa humilde, ele tem um comportamento humilde, ele vem de uma família humilde, ela também, mas ela mesmo humilde sabe passar essa coisa mais chique, sabe ser mais social. Ele não, já é mais milico, bruto, pobre. É mais pedreira, então aquele choque, eles têm aquela briga, ela sofre acidente e perde a memória. E daí começa toda a vida dos dois a... E uma personagem que eu fiquei com muita raiva durante esse drama foi a mãe da protagonista. Eu não sei vocês, eu entendo a preocupação dela, mas ao mesmo tempo ela acabou causando a infelicidade da filha. Tem até uma cena que ela disse que será que ela tomou a decisão certa ali quando a filha se separa. E realmente às vezes tem coisas que seria bom a gente não se meter, né? Talvez se ela não tivesse se metido, as coisas teriam tomado um rumo diferente, porque com certeza os dois teriam se reencontrado e talvez ela tivesse lembrado da situação e de tudo mais cedo. Mas eu também sou daquelas que acreditam que as coisas têm que acontecer quando tem que acontecer. Então era pra eles se encontrarem lá 20 anos depois, já adultos, e conseguirem viver aquela vida a dois. Essa é uma história de amor linda e complicada e muito real ao mesmo tempo. Não a questão da perda de memória, que isso não é tão real, não é uma coisa que acontece todo dia, embora tenha vários filmes baseados em histórias reais que pessoas que perderam a memória. Tem esse filme aqui com Channing Tatum, deixa eu lembrar o nome aqui, deixa eu procurar, lembrar não, né? Pesquisar. A few moments later. Vou colocar aqui. É o filme Para Sempre, de 2012, que é baseado em fatos, numa mulher que realmente perde a memória, mas aí ela já é casada com ele e ela não lembra do marido. Aí você imagina a situação, né, gente? Deve ter sido muito difícil pra ele, coitado. E esse filme é baseado numa história de duas pessoas reais, então acontece, não é sempre, mas acontece, então não é uma coisa absurda. E eles resolveram utilizar esse recurso aqui na história, que ficou bem legal. É muito tocante, muito triste a primeira cena que ele vê ela, que ela fala com ele como se ele não fosse ninguém. Ele derrama aquela lágrima, ele dá aquela chorada. Depois de tanto tempo, ela ainda não lembra dele. Tem umas coisas meio estranhas também, vinda mesmo do mundo dos dramas japoneses. Por exemplo, umas cenas assim bem eróticas, né? A gente não costuma ver isso em dramas coreanos, dramas chineses muito menos. Em filmes coreanos tem bastante. Os filmes coreanos é todo um outro universo. Eu do nada tomei um susto com uns peitos na minha cara, assim. Eu não sei vocês, mas eu não tava preparada. Eu tô ali vendo um draminha, né, casual. Vou ver um draminha aqui do Takeru Sato, que eu sou fã, né, Samurai X, o Kenshin. Daqui a pouco, peitos. E cena de... E eu, oh, meu Deus do céu, tô ok. É drama japonês, né, deixa eu me situar aqui. Eu tô vendo muito drama chinês até, esqueci como é que era. Isso foi muito engraçado, que eu comecei a dar risada, que eu não tava esperando aquilo. Tô muito tempo naquele universo onde tudo é só beijinho, abraço, tudo bonitinho, né? Tudo fofinho, meigo. Aí eu me assustei. Oh! E é interessante que
Lembrando daquele filme que eu falei que é baseado em fatos reais, é meio que acontece aqui também, né? Eles têm um reencontro e ela se apaixona por ele de novo. Um completa o outro, como eu falei, um sempre foi a luz do outro na juventude e volta a ser ali quando ela lembra. É tão lindo quando ela lembra, né? Aí entra de novo a questão da música em que o drama todo se baseou, uma música, como eu falei, antiga, já de um outro drama. Durante o vídeo aqui eu tô até deixando pra vocês algumas partes pra vocês irem ver o texto da música bem separado, porque senão não consigo colocar, né? Sabe como é a música pra colocar no YouTube, é difícil. Quando ela confessa que gosta dele ali, que ela tá no restaurante, os dois estão no telefone, podia até pensar, pô, agora vai lá, meu filho, corre pro abraço. Não, como, né? Como é que a gente vai resolver isso se ela não lembra? A gente tem um passado e ela não sabe. Como é que a gente vai seguir em frente? E ele se afasta. Acho que é até pra pensar na própria vida dele, no que ele quer também, né? E ele volta ali a tentar ser piloto, porque ele também não está satisfeito com a vida profissional dele. Então os dois se afastam de novo pra realmente, quando só aí ela lembra dele, os dois voltarem a ficar juntos. Achei isso bonito, achei isso correto dentro da história. Por mais que demorou mais um tempo ainda pra eles ficar juntos, a gente já tá ali desesperada. Vai, meu filho, corre pro braço, vai! Mas ainda não era a hora. Foi uns 20 anos depois pra eles ficarem juntos, né? Nossa, demorou a idade ali do filho dela, mais ou menos, né? E é um drama que eu adorei. Gostei muito do início ao fim, me prendeu o tempo todo, não conseguia parar de assistir os episódios. Takeru Sato arrasou. A atriz também arrasou. O ator e a atriz que fizeram eles mais jovens, embora tenha um problema deles não serem nem um pouco parecido com a versão deles adultos, isso aí. Eles podiam tentar ter arranjado uns artistas mais parecidos, mas acho que é bem difícil arranjar um ator parecido com o Takeru Sato. Eu sempre achei ele, dentro dos atores japoneses, com uma fisionomia muito diferente. E o drama tem muitas mensagens bonitas e mostra como a vida nem sempre é fácil, que muitas pessoas passam por muitas dificuldades. Às vezes a gente se desanima com pouca coisa, mas tem pessoas aí vivendo coisas bem mais difíceis e bem piores, né? Bem mais complicadas. Então às vezes acho bom assistir esses dramas um pouco mais depressivos pra gente ver que a nossa vida não tá tão má assim. É bom que levanta o astral, levanta a moral, e ao mesmo tempo é um romance lindo, a gente ali querendo que o casal fique junto. Eu adorei. I remember to be loved. You taught me how. You were always gonna be the one. Hima wa mada kanashii no song. Atarashii uta utaeru made. E você, concorda com a minha opinião? Discorda? Comenta aí o que você achou. Vocês sabem que eu adoro ler, eu sempre respondo vocês. E eu quero saber a opinião de vocês sobre esse drama, se vocês assistiram, se vocês não assistiram. Tem lá na Netflix, aproveita, assiste, que é bom, é maravilhoso, um ator queridíssimo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo, beijinho e tchau.